eu queria falar sobre o questionamento médico feito aos seus pacientes em relação ao tratamento. Esse era um pânico que nós tínhamos. Como fazer se o médico do seu paciente questionar a sua conduta? E não se enganem, meus amores, isso acontece muito mesmo. Seja porque o médico não acredita que a nutrição é uma forma de tratamento, é uma terapêutica para os quadros clínicos dos pacientes que eles têm, ou porque simplesmente há aquela rivalidade entre os profissionais. Então, muito chato isso, não é legal, não nos ajuda em nada, não contribui com a saúde do paciente, mas infelizmente a gente tem que saber como lidar. Então, olha só, muitas vezes os estudos nutricionais, eles estão sempre em consonância com os estudos médicos, porque não é diferente, né? Quando você estava lá na faculdade e você fez fisiologia humana, você fez patologia, você fez nutrição e dietética, e dietoterapia, na verdade, né? Onde a gente aprendia a ver como a nutrição se encaixava nas patologias. E nisso, uma ciência muito básica que a gente tinha, que era bioquímica, tinha que estar ali. A gente estudou imunologia, a gente estudou patologia, nós estudamos tudo isso na faculdade, mas ainda assim surgem os questionamentos, especialmente neste novo quesito que é a suplementação. Deixa eu contar um caso para vocês, tá? Que aconteceu comigo lá no início dos anos 2000 ainda. Eu me formei no ano 2004. Então, naquela época, tinham acabado de sair os estudos sobre a utilização de ômega 3 para gestantes. Pois caiu um queixo, tá? Isso tem 20 anos só que saíram os estudos, e naquela época, lá no ano de 2005, não eram todos os médicos que tinham lido sobre isso, porque, meus amores, nós, nutricionistas, nós somos obrigados a ler sobre tudo em relação à fisiologia. O Guyton é um livro muito querido, não é verdade? O Guyton, ele é um livro que tem que estar na nossa cabeceira, porque santo Guyton nós temos que ler pelo menos uma vez por mês, dá lá, ó, uma passada. E olha que eu tenho 20 anos e fico lá grudada no Leninger, na bioquímica, grudada no Guyton da fisiologia humana. Por quê? Porque são conhecimentos que são muito profundos, são conhecimentos que são amplos demais e a gente precisa renovar esse conhecimento no nosso cérebro sempre. Então, nessa época, no início, voltando, né, no início dos anos 2000, lá em 2005, essa pesquisa, que foi uma boa meta-análise conduzida, inclusive com pacientes na África, que mostraram que elas usaram ômega 3 por 10 anos e tiveram uma resposta sobre a saúde fetal, a saúde placentária e até sobre o QI desses bebês 10 anos depois, porque essas mulheres foram acompanhadas, essas crianças também. Essa pesquisa foi muito revolucionária. Nós tínhamos ali informações sobre o ômega 3, deixa eu até colocar aqui, essas informações, elas já nos mostravam que ele tinha todo um caminho bioquímico que pendia para uma inflamação menos agressiva. E não se enganem, quando nós falamos de gestação, as inflamações ocorrem muito facilmente. Então, era muito importante a gente descobrir nutrientes que poderiam ser utilizados com essas gestantes, especialmente gestantes de risco, né? Nós estávamos falando de uma população que tinha ali uma baixa nutrição, quadros de desnutrição muito presentes, e a utilização do ômega 3 ali foi extremamente benéfica na conduta da gestação. Hoje eu falo sobre isso, parece que eu estou falando o óbvio, mas há 15 anos atrás isso não era tão óbvio, isso era uma novidade. Então, prescrevi eu lá, né, no início da minha carreira, prescrevi o meu ômega 3 para gestante, pois acreditem se quiser,
Algumas semanas depois eu não recebo a ligação do próprio obstetra. Mas não foi uma ligação do tipo assim, amigável, colega, por que foi que você prescreveu esse ômega? Qual é o objetivo aqui? Você pode me mandar os trabalhos sobre isso para que eu possa entender? Porque eu não li sobre isso. Isso seria o correto, tá? Quando nós temos uma conduta correta com o paciente, e um outro profissional introduz algo de diferente, o que você tem que fazer é conversar mesmo, mas olha, não conheço, eu vou ler um pouco mais. Você pode me indicar onde eu posso procurar? Então, é assim que tem que ser. Mas essa ligação não foi assim. Essa ligação foi, como nós falamos aqui em Minas, um esculacho. Eu atendi, pois não. Que absurdo é esse? Por que você está prescrevendo ômega 3 para minha paciente? Isso é um crime, eu vou te denunciar para o conselho e você vai ver, pá! Meu Deus! Eu fiquei assim. Eu falei, bom, na hora, como eu conhecia a lei, por isso que é muito importante quando a gente aprende na faculdade sobre a lei que rege a nossa profissão, sobre o que podemos e não podemos fazer. Se você conhece a lei, você vai atuar de forma tranquila. Eu conhecia a lei, eu sabia que eu podia fazer aquela prescrição, mas eu conhecia tanto a lei que eu sabia que aquele profissional que responde ao Conselho Federal de Medicina, ele não tinha o direito de questionar a minha atuação e que eu, de fato, respondo ao Conselho Federal de Nutrição. Então ele queria me denunciar no CFN, acho que ele falou com muita pressa, muita raiva. Eu falei assim, bom, eu não posso ser denunciada no Conselho Federal de Medicina, até mesmo porque eu não estava fazendo nada ilegal. Se a prática literária dele, se a literatura dele não tinha chegado no alcance ainda de entender que as gestantes se beneficiariam muito com o uso dos ômegas, do EPA e do DHA, que isso seria importantíssimo a partir dos anos 2002, quando essa pesquisa saiu, eu não podia fazer nada, né? Podia só lamentar. Mas acontece que a minha paciente, nesse caso, ela ficou confusa. E aí, eu sigo o obstetra ou eu sigo a nutricionista?